Muito obrigado, Bittencourt. Me escuta? Como é que está o som aí, Bittencourt, por gentileza? Escutamos bem. Ok. Muito obrigado pela excelente, brilhante apresentação. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, foi feito a mim pelo dileto amigo de várias jornadas de direito humanitário, Coronel Bittencourt, companheiro aí dos primórdios, né, da implementação do direito humanitário nas nossas Forças Armadas, né, Bittencourt, lá no ano 2004, 3, 4, ainda por incentivo do Comitê Internacional, nós começamos a trabalhar isso, e hoje é muito gratificante ver como as nossas escolas militares, como o assunto é debatido de uma maneira muito pujante, né? E o exemplo disso é justamente esse evento. E aí, nesse sentido, eu agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos anos em que eu permaneci à frente da cadeira de Direito Humanitário da Escola de Estado-Maior, nós fizemos uma aproximação grande com a academia, porque vimos no direito humanitário um ponto de tangência, né? Assuntos de natureza de defesa e segurança e assuntos de interesse de um ramo específico do direito, o direito internacional público, que poderiam aproximar defesa e academia. Fomos muito bem-sucedidos, eu me lembro, em Porto Alegre, eu cheguei a fazer uma palestra para os alunos de direito, isso já vão quase 10 anos, eu fico muito feliz de ver como o assunto foi à frente. Hoje nós estamos aí com esse encontro. Cumprimento os organizadores, mais uma vez agradeço, e cumprimento também, saúdo todos que nos acompanham, que nos dão a honra de acompanhar nessa tarde. E me foi pedido para falar sobre a proteção de civis, né? A proteção de civis de categorias especiais, mas é necessário, e aí eu já vou disparar aqui os meus 30 minutos para procurar cumprir aqui o tempo, né? Um assunto é palpitante no nosso métier de pesquisas, então a gente se empolga às vezes e acaba ultrapassando, né? De modo que pretendemos aí ao final ter possibilidade de perguntas, mas o meu olhar vai ser, assim como o olhar do Coronel Bittencourt, nós somos militares, né? Esse ramo do direito é um ramo que tem uma característica, além da questão da excepcionalidade, que a guerra é uma situação excepcional, ele tem uma característica multidisciplinar muito marcante, né? Então, há várias áreas do conhecimento que interagem com o mesmo interesse. E o olhar do soldado é um olhar sempre de vencer o conflito, de aplicar a força de maneira eficaz dentro dos princípios de guerra, nesse caso, combinados com os princípios fundamentais do direito humanitário. Então, eu quero dizer que nosso olhar é de soldados e o equilíbrio necessário com as razões humanitárias, obviamente, mas sempre dentro de uma ótica de soldado. Eu vou tentar fazer um equilíbrio, como eu disse, haja vista a multiplicidade de pessoas que estão nos assistindo. Nós temos estudantes, temos operadores do direito, temos acadêmicos, né? Eu vou tentar fazer, então, um sobrevoo numa parte com dispositivos dos tratados que lidam com isso, uma questão doutrinária, como também o nosso amigo Tempo apresentou, e também uma parte que eu penso que faz muita diferença é a questão de algumas provocações filosóficas, né? No meu livro eu trato muito disso, a questão da conversão dos soldados ao entendimento de que existe uma ética necessária para a aplicação dessas normas que tem, de certa forma, que se refletir no uso da força, né? Então, essa é a nossa proposta, e eu vou permitir, então, aqui, vou verificar aqui se eu tenho sucesso aqui no compartilhamento da tela. Pergunto aí, por gentileza, se a tela foi compartilhada. Foi, funciona bem. Ok, muito obrigado. Então, esse é o nosso tema, né? Vamos falar sobre
a proteção de civis em tempo de conflito armado, basicamente falando de algumas categorias que são especialmente vulneráveis, né, durante conflitos armados. É importante nós lembrarmos, estamos falando de um direito excepcional, mas não de uma situação excepcional, né? A guerra é uma realidade na história civilizacional, e o direito humanitário tem uma componente que, de certa forma, capta esse entendimento, que é essa vertente realística do direito humanitário, né? Em nenhuma linha do direito humanitário, dos diversos, centenas de instrumentos e artigos, nós vamos identificar questões ligadas à proibição do conflito armado ou à negação da existência do conflito armado, justamente por conta desse aspecto realístico. Podemos discutir se é, enfim, algo a se lamentar ou não, mas o fato é que é uma realidade da evolução humana. Eu abro, então, com uma citação do Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, né, caracterizando aí a proteção de civis, ou seja, não há dúvida de que proteger civis, ainda que se discuta questões ligadas à responsabilidade de proteger, uma proteção mais robusta dentro da missão, mas o fato é que é inegável, sob o ponto de vista de um olhar já considerado costumeiro ou consuetudinário, ou seja, não há que se falar em assinar determinado instrumento para se convencer aquele ator, aquela parte, de que a proteção civil é necessária, é um dos alicerces do direito humanitário, o tema que nós vamos falar. Caracterizando bem, então, o nosso Coronel Bittencourt trouxe para nós aí uma miríade de cenários, né, indo desde cenários de conflito armado, passando por outras situações de violência, chegando até situação de normalidade e paz, num grau aí crescente de tensões, distúrbios, uma zona cinzenta, mas nós vamos procurar nos ater à questão dos conflitos armados, né? Juridicamente, tecnicamente, abordando o conflito internacional ou não internacional, numa abordagem uniforme, quer dizer, não caracterizando que o que nós vamos falar estaria presente em um e outro conflito, né, espécie de conflito, mas sim uma situação recorrente, qualquer um deles, mas apenas aí para caracterizar o nosso arcabouço normativo. Aí estão alguns dispositivos que balizam o nosso tema, e é interessante caracterizar que algumas dessas categorias de pessoas protegidas possuem convenções próprias destinadas a essa proteção. É o caso dos feridos e enfermos, a primeira convenção de 49, os náufragos, a segunda, prisioneiros de guerra, a terceira, as pessoas civis, a quarta convenção especificamente, e os demais, né, sanitários e religiosos, né, os eclesiásticos e o pessoal da área de saúde, parlamentares, entre aspas, né, aqueles que buscam parlamentar, buscam negociar, portando a bandeira branca, os próprios integrantes do organismo de defesa civil e proteção, os destinados à proteção de bens culturais, estão, de certa forma, imbricados nesses tratados, e aí, a partir de 77, com os protocolos adicionais, um direito misto, né, que contemplou métodos e meios e proteção de pessoas. Nós vamos pensar daí, né, essa categoria específica de pessoas civis, mas eu destaquei apenas uma imagem, porque num olhar mais, e aí é uma provocação já filosófica, talvez a única dessas categorias que realmente tenha uma profundidade de um ponto de vista mais que tem que ser mais contundente no treinamento, na capacitação, principalmente das nossas forças militares, são os prisioneiros de guerra, né? Esse olhar é do professor Sassoli, conhecido, o professor Marcos Sassoli, em que ele diz que, em épocas remotas, sempre houve alguma preocupação com proteção de civis de alguma maneira, né? O Código de Manu e Hammurabi já havia contemplando ali pessoas que, passantes durante aquele teatro, ali ao longo do teatro de operações, parlamentares, pessoas, eventualmente mulheres, crianças, mas a partir
do marco filosófico do DIH com Rousseau e, por sua vez, Henri Dunant, inspirado nesse contexto de que eu só sou um combatente até o momento em que eu me proponho a isso, uma vez ferido, uma vez rendido, eu passo a ser protegido. Essa é a grande diferença evolutiva no sentido da proteção. Nós não vamos abordar prisioneiro de guerra, mas é para que nós tenhamos isso em mente, né? O civil, somente em 77, um conceito de civil desconectado de nacionalidade foi implementado. Então, até 77, a Convenções de Genebra de 49, ela falava nitidamente de uma vinculação do civil à nacionalidade dele, né? Então, nacionais de um território, nacionais de outros territórios, estrangeiros num território, havia áreas de exclusão, né? E foi intencional entre os debatedores, entre as partes que costuraram o tratado, para evitar ingerências em termos de nacionalidade, né? Em termos de critérios estatais de nacionalidade. Mas em 77, uma definição abrangente e buscando ser o mais inclusiva possível, feita negativamente, ou seja, se listou características, foram listadas categorias de combatentes e foi dito, olha, quem não se enquadra nessas categorias é civil. Então, por exclusão, se caracterizou o civil como alguém que não é membro das Forças Armadas e também não é participante de um levante em massa, né? Aquele rompante de pessoas que se lança contra um invasor no momento da invasão, sem comando, também é legitimamente considerado combatente. Então, o civil é esse negativamente classificado. Aqui é um quadro que a gente pode buscar resumir, e o que eu quero apresentar e chamar a atenção nesse quadro é que, embora numa interpretação extensiva, civil seja sinônimo de não combatente, se nós formos olhar com mais propriedade, vamos verificar que essa correlação ela não é absoluta, né? Os civis, estrito sensu, possuem um perfil de proteção muito mais robusto, né? Inclusive, essa foi a preocupação não só ali na Convenção de 49, mas principalmente depois dos protocolos adicionais, né? Então, estão aí incluídos os civis. Estamos fazendo, então, um passeio de uma abrangência maior para o ponto onde nós queremos chegar de determinadas categorias. Lembrar que, segundo o mesmo entendimento de vamos buscar fazer por exceção para proteger mais, na dúvida, eu devo, por força de tratado, considerar quer prisioneiro de guerra, se essa for a concepção mais próxima da atitude que estava sendo tomada, quer um civil, se também houver dúvida em relação a esse status. Está consubstanciado nos tratados, são o que se costuma chamar de estatutos da dúvida, né? Eu tenho dúvida, tiro o pé do acelerador, vai analisar, eventualmente uma comissão vai ser formada para poder analisar o status, mas é algo de... na dúvida, não haja, não use a força. Então, chegamos então ao que nós precisamos aprofundar, que são basicamente 4 categorias de pessoas civis, especialmente vulneráveis à situação de conflito armado, né? Não é muito difícil compreender, é quase lógico verificar que essas categorias, por características específicas, acabam sendo realmente pessoas bastante vulneráveis, né? Isso acontece não só em situações de conflito armado, mas acontece em situações de calamidades diversas, né? E até em situações de, nosso Coronel Bittencourt comentou, outras situações de violência armada, criminalidade exacerbada, né? E uma outra característica também que nós trouxemos, né, foi pedido para que nós comentássemos, é a questão dos jornalistas, que, diferentemente de mulheres, idosos e crianças, têm um traço de vulnerabilidade ligado ao seu desempenho funcional. Vamos, então, buscar abordar isso. É interessante caracterizar que os tratados eles não impõem essa necessidade de proteção, né? Ou essa necessidade de
priorizar entre proteger e cumprir a sua missão. Então, os verbos são sempre verbos de buscar fazer, na medida do possível executar, procurar fazer, porque, como eu disse, existe um critério, um entendimento de realismo da guerra, né? A guerra é um fenômeno, é um espasmo de violência, como disse Clausewitz, que vai fazer com que os parâmetros de normalidade se dissipem e outros parâmetros surjam, em geral, substituindo os critérios de análise do tempo de paz. Então, sempre que possível, é necessário, sempre que possível, é desejável que aconteça. Ou seja, não há obrigação de evacuar civis, por outro lado, deixá-los deliberadamente é uma violação à lei da guerra. Então, técnicas existem para isso, nós vamos abordá-las hoje, podemos explorar isso nas perguntas, se for o caso, mas nós temos aí a figura dos corredores humanitários, os alertas antecipados ou preventivos por meio de alto-falantes, por meio de mensagens, panfletos que são enviados à população pedindo que evacue as áreas, né? Tudo isso são modos de o comandante militar manifestar o seu desejo, a sua boa-fé objetiva no sentido de proteger essas pessoas. Os princípios fundamentais, aqui estão alguns deles, vamos recordar, não vou abordá-los diretamente, mas só fazer um vínculo, foi comentado isso pelo Bittencourt, mas eu quero fazer uma vinculação com o que nós estamos falando, que é proteção, né? Todos os princípios, eles de alguma maneira nos remetem à questão da proteção. O princípio da distinção vai me dizer, use a força de maneira a não usá-la deliberadamente contra os civis. Então, para isso, eu preciso distingui-los. O edifício do direito humanitário se alicerça no princípio da distinção. Já conhecemos esse princípio, né? Então, não posso fazer ataques deliberadamente contra civis. Então, o uso da força deliberado, proibido. Princípio da proporcionalidade, vantagem e danos colaterais. Não posso fazer ataques que sejam excessivos em relação à vantagem militar. Então, a distinção nos diz, não faça ataques deliberados sobre civis. Proporcionalidade, não faça ataques excessivos. E poderíamos acrescentar o princípio da necessidade militar, não faça ataques desnecessários, porque isso pode infligir sofrimento desnecessário, humanidade, a pessoas desprotegidas. Um princípio que alguns autores trazem como um princípio subsidiário, um corolário, né, do princípio da distinção, é o princípio da não discriminação. A gente pode verificar que ele está sendo contemplado tanto na 4ª Convenção, por exemplo, como no artigo 3º comum às 4 convenções, em que, importante caracterizar, não se pode discriminar com base em critérios desfavoráveis. Então, veja, a mesma convenção que falava em critérios de nacionalidade para definir o civil, a 4ª Convenção, caracterizava que esse critério não poderia ser usado de maneira negativa para esmaecer, para mitigar a proteção dos civis, né? E o artigo 3º, para conflitos armados não internacionais, vai na mesma direção. Então, proteção independentemente disso. Quando nós lecionávamos nas escolas, né, eu tive a oportunidade de lecionar em 2 escolas do nosso Exército, nível mestrado e nível de doutorado, no início dos nossos trabalhos na implementação do direito humanitário, era muito comum nós pegarmos as situações táticas, situações de cenários hipotéticos criados e verificar lá que um instrutor colocava orientações quanto ao trato com os civis nacionais do país azul, que era o país daquela parte, deverão ser tratados, e aí nós tínhamos que justamente demonstrar com força nos princípios, com base nos princípios e na literalidade dos tratados, que nacionalidade não pode ser utilizada. O civil é civil, primeiramente. Depois vão se analisar outros aspectos, né? É interessante caracterizar que a proteção ela foi sendo comprometida ao longo do tempo, e isso foi, de certa forma, acompanhando a evolução geracional das guerras, né? A primeira guerra de primeira geração, depois de Westfália, ali aquelas guerras do século até o século XIX,
os exércitos se alinhavam, marcavam hora e local, iam para o campo para poder realizar isso, longe das cidades-estados, aquelas cidadelas, e os combates se davam entre soldados. Muita herança do Código da Cavalaria ainda, os civis estavam longe nas localidades e não eram afetados. Depois, as guerras de segunda geração, se verificou que havia necessidade de se proteger, né? Deixava de ser um ato de bravura você se expor ao inimigo de maneira vestindo uniformes coloridos, etc. Vamos nos proteger, mas ficamos ali, não temos como avançar sobre o inimigo, mas também havia, de certa forma, uma concentração das vítimas da guerra dentro desses locais de teatros de operações, né? Recentemente, um filme muito interessante mostrou esse cenário típico de Primeira Guerra Mundial, filme no cinema recente. Depois, com o blindado e a aeronave, então agora nós já podíamos manobrar, desdobrar o campo de batalha, chegar até o inimigo, e com isso havia cidades pelo caminho. Foi o início da migração da letalidade, da concentração das forças, das armas, dos equipamentos para as localidades, para as cidades, os chamados atrativos operacionais. Então, parques industriais, locais de fabricação de armamentos, em que, a partir do momento que a guerra da era industrial estava estabelecida, se eu me apropriasse, eu poderia ter vantagens militares. Chegando ao que também já foi comentado, a questão da erosão do monopólio da violência legítima, né? Alguns autores colocam o monopólio legítimo da violência, mas eu particularmente prefiro considerar a violência legítima monopolizada sendo erodida. São os failed states, os estados falidos ou fracassados, em que a guerra está dentro das localidades misturada, né, imbricada com aquela população local, e os civis estão ali com a sua proteção comprometida. O resultado disso é que nós temos uma inversão grande da evolução das vítimas, né, por razões que eu já comentei, razões variadas, mas basicamente a questão das guerras mais urbanas, o combatente com mais proteção tecnológica, e o civil muitas vezes continua com a mesma roupa do corpo, a mesma sandália de dedo, correndo de um lado para o outro, à medida que as bombas vão explodindo. As minas, que fazem, né, o banimento de minas terrestres, eu até recentemente fiz uma postagem no meu Instagram sobre isso, um dos marcos civilizacionais da questão dos conflitos armados, o banimento de uso de minas terrestres antipessoal, uma arma insidiosa que não raro causa dano, fere o princípio da distinção, fere o princípio da limitação, causa danos a civis, pós-conflito, inclusive, né? ou principalmente. E os atores não definidos. Os atores, a guerra no meio do povo, atores de diversos matizes, misturados aos combatentes, muitas vezes envergando roupas semelhantes às roupas militares, ou nem isso, né? E a dificuldade de se identificar, de fazer a seleção adequada de alvos, né? Também já foi comentado, mas só para transformar em um olhar mais gráfico, hoje a predominância de conflitos são os conflitos não internacionais, dentro de estados, eles vinham num crescente após a Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim, isso se intensificou, e hoje o que nós temos é uma vasta maioria de conflitos armados internos, né? E também aqueles chamados internos internacionalizados, com suporte de outros atores, né? Isso não muda a questão de uma proteção deficiente ou não em relação a conflitos interestatais, entre estados, né? Nós estamos falando de uma mesma preocupação. Sem dúvida, mulheres, crianças, idosos foram, desde sempre, os mais vulneráveis, os mais suscetíveis em relação à proteção. E nós temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tem um trabalho muito interessante sobre proteção, implementar uma proteção mais robustecida, né? Essa imagem é dessa publicação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em que ele traz justamente as características dos grupos aos quais nós estamos nos referindo. Crianças, mulheres e crianças, meninas e mulheres, né? E idosos. Eu peço desculpas por estar em inglês, mas eu preferi deixar nesse formato por conta até da fidelidade à fonte, né? Se nós percorremos essa relação, vamos verificar ali diversas vulnerabilidades, mas eu destaquei 3 no caso das crianças, né?
a associação forçada ao recrutamento para grupos armados, a questão das crianças soldado, um drama, principalmente no continente africano, mas não só lá, né? Crianças que são forçadas quer porque perderam seus pais e não têm mais subsistência, aí vão como última alternativa, quer porque realmente são forçadas a isso, ou então a morte, né? Ou quer porque vem, pela sua ingenuidade, pela sua imaturidade, vantagens nisso, né? E aí comprometendo e destruindo todo um futuro que poderia ainda ser atribuído a essas crianças, né? No caso das mulheres, obviamente, a questão da violência sexual, não somente uma violência sexual de oportunidade, ou seja, o estupro deliberado de oportunidade no momento da violência sendo aplicada de modo genérico, mas também o uso de violência sexual como arma de guerra, como limpeza étnica, né? Determinadas correntes religiosas, né, que preconizam que, uma vez um útero recebendo, enfim, a concepção de alguém que não é daquela corrente religiosa, jamais poderá procriar novamente, e, enfim, isso basicamente sela o destino daquela mulher como com uma possível maternidade, né? Isso não é nada mais, nada menos do que uma espécie de limpeza étnica, muitas vezes, ou religiosa, né? De cunho sexual, né? E a questão dos idosos, se nós pudermos levantar ali, é justamente o que nós podemos inferir. Os idosos, pela dificuldade de locomoção, ficam para trás, já têm uma saúde mais vulnerável pela idade, questão das doenças, e acabam ficando para trás, e as suas necessidades não sendo atendidas vão se tornar pessoas extremamente vulneráveis e não raro, vão perecer, né? Vou trazer agora alguns dispositivos, isso aí é mais para conhecimento, não vamos ler aqui os dispositivos, mas tanto o protocolo 1 como a 4ª convenção trazem aspectos em relação a mulheres. Interessante, eu sublinhei aí a palavra especial, especialmente. Então, vejam a adjetivação intencional que é colocada. E em relação a crianças também, né? Tanto o protocolo adicional como a 4ª convenção. Interessante caracterizar que esse artigo 77 do protocolo ele foi transcrito na literalidade para o artigo 38 da Convenção de Direitos da Criança, né, que depois da Carta da ONU é o tratado mais ratificado ao lado aí das Convenções de Genebra, dentro entre os países, né, no sistema internacional. Então, isso para caracterizar justamente o sistema ONU indo ao encontro, né, e reforçando essa questão. Questão do recrutamento de crianças, internacionalmente, considerando até 15 anos, a proibição de 15 a 18 voluntariamente e acima de 18 sem restrições, né? Isso também há alguns entendimentos diferentes, dependendo dos países, né? Nós aqui no Brasil, inclusive, precisamos, no passado foi feito isso, uma adaptação, porque, por exemplo, os jovens alunos da escola preparatória, não raro, meu exemplo é eu cursei a escola preparatória com 16 anos de idade, nós já temos o status de militar, pertencente aos estatutos militares, manipulando armas, etc. Isso precisou ser ajustado juridicamente para poder permitir uma não violação da ratificação do tratado. Um exemplo aqui, também trazido pelo Comitê Internacional, veja que interessante, né, a questão da gestão da informação. Então, os oficiais do Comitê Internacional, os integrantes, os agentes de campo, precisam reforçar a proteção. Então, aqui um exemplo de como a informação pode circular. Vejam, uma situação hipotética, o mesmo grupo armado organizado faz um ataque no vilarejo A, à esquerda, B e C. Esse grupo, ele comete diferentes ações, tá bem? Então, vejam, na esquerda, uso de escudos humanos, violência sexual, destruição de casas. Na direita, destruição de casas, tomada de reféns. No ataque ao vilarejo B, já vai destruir plantações. Em todos eles existe um traço comum, violência sexual. Aquilo se torna uma questão a ser trabalhada e no follow-up, ou seja, nos desdobramentos subsequentes, os agentes de campo vão, já tendo caracterizado um perfil daquele grupo armado de violência sexual recorrente,
atuar nesse campo, né? É uma maneira pela qual o Comitê Internacional atua nesse sentido. Vamos falar um pouco de jornalistas agora. Vamos trazer para vocês aí a questão, o jornalista. A norma fala em jornalista, mas são sinônimas dessas expressões, correspondente, repórter, fotógrafo, cinegrafista. Caracterizar aqui somente a partir de 77 até 49, né, com a convenção, havia a situação só dos correspondentes de guerra. Em 77, se verificou que, além dos correspondentes de guerra, vamos ver a diferença, que acompanham as forças, existe também a possibilidade de pessoas civis, jornalistas, atuando simplesmente para cumprir sua função jornalística, então se robusteceu a proteção com o artigo 79. Caracterizar que o jornalista de uma terceira parte não se enquadra no marco legal, ele vai ser respeitado do ponto de vista de direitos humanos, inclusive eventuais questões de liberdade de imprensa. E os membros das Forças Armadas, aquelas equipes de comunicação social, são combatentes. Ok? Qual é a situação jurídica deles? Bom, prisioneiros de guerra são correspondentes de guerra pela terceira convenção, se capturados, são prisioneiros de guerra. Vão para o campo de prisioneiros, aguardar o fim das hostilidades, né? Caso não tenham cometido nenhuma ação que possa ser considerada engajamento nas hostilidades ou participação direta, e são depois postos em liberdade. E os jornalistas, não. Jornalistas sequer podem ser presos em campos de prisioneiros, porque eles têm um status de civil. Resumidamente, aí está um quadro que resume, né, o status no desempenho da função. Os dois são civis, mas em caso de captura, o prisioneiro de guerra vai para o campo. É interessante isso, a razoabilidade por trás, a lógica por trás disso, é que, como o correspondente acompanha as forças, né, ele, de certa forma, teria informações ou teria a possibilidade de, em ficando solto pelo campo de batalha, causar algum tipo de transtorno para o oponente, né? E quanto aos inseridos, ou embedded, que foi uma denominação criada com a invasão do Iraque, né? Esses inseridos são aqueles que nem correspondentes de guerra e nem jornalistas em missões perigosas, mas eles se aproveitam da proteção. Vai variar, por exemplo, os britânicos colocam-os como prisioneiros de guerra, quando capturados, e os franceses os tratam como civis. Mas o fato é que há uma preocupação de que essa categoria acabe fazendo com que os militares se sintam responsáveis pela segurança desses inseridos, dando proteção, mais do que pelos jornalistas civis. Isso pode criar, segundo algumas práticas, distorção. O DIH, por exemplo, em contrapartida, não garante liberdade de ação e de expressão, não há essa questão ligada o direito humanitário não dá essa prerrogativa, não permite a entrada do jornalista no território se ele não tiver autorizado para isso pelo comandante militar responsável da área, considera que ele age por conta própria, inclusive dano colateral entre aspas, né? Estamos falando de pessoas, então a expressão mais apropriada seria baixas acidentais, e não extrapola quem abusa. Então, se ele larga a câmera, pega um fuzil e se engaja em combate, ele vai ser penalizado por isso, caso capturado. Um filme que mostra isso de maneira muito interessante é o filme Fomos Heróis, né? We're Soldiers, em que, inclusive, o jornalista ganhou a Bronze Star depois, no episódio da Guerra do Vietnã, em que ele deliberadamente reforça as forças militares. Estamos já caminhando para o final. Aqui são os cartões que são, em tese, conduzidos pelos, respectivamente, correspondentes de guerra e jornalistas em missões perigosas, né? Um exemplo de perigo para os jornalistas foi o caso do jornalista Daniel Pearl, se eu não me engano, do Wall Street Journal, Paquistão, investigando aquele incidente com um homem com um sapato-bomba, foi capturado por militantes supostamente da Al-Qaeda, né? E uma semana depois foi executado, enfim, de maneira muito violenta, muito bárbara, né? Existe também um filme sobre isso. Interessante a curva, isso aqui é a fonte da Federação de Jornalistas Internacional, dos jornalistas mortos nesse período. Vejam que coincide ali com alguns picos de determinados conflitos,
invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, determinados conflitos ali, início do conflito no Iêmen, mas não necessariamente, e esse é um ponto interessante que vai ao encontro que o Bittencourt colocou, países com conflitos armados, necessariamente conflitos armados juridicamente falando, são países onde há mais mortes. Então, veja ali que, logo depois do Iraque, o México é o país com o maior número de mortos no período, né? Violência exacerbada associada a tráfico de drogas. A questão das Filipinas, também por uma postura mais rígida do seu governante, né? E Paquistão e Índia, uma mescla de posturas e grupos também armados organizados na fronteira, né? A mídia pode ser usada como objetivo militar legítimo? Não. Um incidente de bombardeio durante a campanha aérea da OTAN na Guerra do Kosovo mostrou isso, num julgado pelo Tribunal Penal para a antiga Iugoslávia, né? A mídia não pode, nem que seja para levantar o moral da população, ser atacada com objetivo militar legítimo, mas isso é diferente de incitar criminalidade, como foi o caso em Ruanda, em que o diretor jornalístico de redação da rádio foi condenado. Houve, se eu não me engano, 3 condenações ligadas às milícias. Os jornalistas direcionavam as milícias para os pontos de execução. Não é difícil entender como nós buscamos evitar atingir o oponente em combate por conta dos valores morais e religiosos e toda a questão da preservação da vida, inclusive um atavismo do ser humano, né? Trabalho muito interessante do Dave Grossman no livro do ato, Matar, o estudo psicológico sobre o ato de matar, em que ele colocou que a maioria dos soldados dispara seus fuzis em direções que não a do inimigo, por razões variadas. Isso demandou um treinamento de capacitação de automatização. E já caminhando para o final, então, para nós entendermos, aí eu vou me valer de um trabalho da professora Janine Dew, do ELAC, é um instituto de estudos ligado à Universidade de Oxford, em que ela coloca justamente o porquê da proteção ser tão difícil em tempo de guerra, né? Resumidamente, ela coloca que acontecem falhas volitivas em cumprir obrigações morais, ou seja, as nossas vontades de cumprir obrigações morais, as vontades dos combatentes, elas deixam de ter um determinismo mais impositivo por causa de falhas. A primeira delas é que existiria uma lógica de soma zero. Então, de um lado, vencer a guerra e não se ferir, e de outro, cuidar do civil. Na hora de optar, em considerando essa equação uma soma zero, vai-se sempre optar por vencer a guerra. Esse é o primeiro tipo de falha. E o segundo, está ligado à névoa da guerra, são os vieses, as tendências cognitivas e afetivas causadas pelos fatores de estresse de combate, falta de informação e ameaças à própria vida. Qual a solução para isso? A solução é o direito. É o direito humanitário que impõe um custo pelo não cumprimento, diz exatamente o que fazer e o que não fazer, coloca princípios como fontes, né? E aí a metáfora do juiz Hércules lá, do Working, que coloca muito bem isso, o alcance do julgador indo até o limite das suas possibilidades para buscar fazer a justiça, e busca simplificar de maneira abrangente. Vocês viram que nós falamos de inocente, ou melhor, nós falamos de civil e não necessariamente de inocente, porque inocente já embute uma necessidade de julgamento que não cabe ao soldado, né? Então, para finalizar, por que é importante respeitar o direito humanitário? Ética, obrigação jurídica, escolha política, moeda de troca, e militarmente a opção razoável. Denota profissionalismo. Que tipo de soldado eu quero ser? Um bárbaro sanguinário ou alguém com uma assimetria moral em condições de representar o Estado-nação? Eleva o moral e disciplina, exemplo para os subordinados, e multiplica o poder de combate na sua vertente do soft power, o poder brando, né? À medida que eu respeito, supostamente é lícito acreditar que haverá
uma reciprocidade. Se nada disso funcionar, a opinião pública vai ser mais um fator para o compliance, para a imposição, para o cumprimento da norma, né? Sempre dentro da ideia também de que para o comandante é sempre importante pesar o custo dos ressentimentos de longo prazo, atacar civis, destruir cidades, o exemplo de Atlanta, com as forças do norte, o general Sherman. Até hoje, em Atlanta, existem ressentimentos, né, do incêndio que foi imposto pelo Exército da União contra os confederados, né, que acaba se revertendo numa espiral de ressentimentos que recentemente se manifestou novamente com a remoção de determinadas estátuas, né? Esse é o tempo que nós vivemos, um tempo de exposição, um tempo de aspectos de fluidez, ou como diria o Bauman, né? Um mundo líquido, né? Que se desfaz e que tem a imagem, muitas vezes, como sendo transformada em arma de guerra. A proteção tem que se valer disso. E eu encerro, então, com essa bela estátua da mitologia romana, de Janus, que é o deus das entradas e saídas, por isso ele tem duas faces, né? Por onde entra e por onde sai, o deus dos portais, deus das entradas, deus também das saídas, caracterizando que é o Estado que declara, que entra no estado de guerra, e é ele também que pode sair. Então, o cumprimento das normas pelo Estado vai representar, muitas vezes, também uma legitimidade para a sua saída de maneira legítima, né? Ao lado de Belona, a deusa da guerra, por alguns autores considerada irmã, para outros mulher, para outros com nenhum parentesco com Marte, o deus da guerra. Eu deixo os senhores com essa frase que vai ao encontro aí da questão da responsabilidade do comandante. Em última análise, é sempre o comandante militar que vai ter a obrigação, o poder e a capacidade de intervir, de determinar que seja feita a proteção, que deixe de se usar a força, que aquele ataque seja sustado, se for haver se houver uma antecipação de baixas acidentais muito elevada. Então, a responsabilidade está sempre com os comandantes. Agradeço muito a atenção, peço desculpas pelo adiantado da hora, mas era o que eu tinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Cinelli, Coronel Eduardo, pela brilhante exposição de vocês. A minha vontade era continuar aqui até às 7, até às 8 e continuar falando sobre o tema, porque, de fato, são tópicos que ensejam muita discussão. A gente já vai partir direto para as perguntas e, dado o adiantado da hora, a gente pode passar um pouquinho do prazo, e a gente escolheu uma pergunta, na verdade, é uma composição de perguntas, porque ao longo da exposição dos senhores, deu para ver que um tema que está muito em voga, obviamente, foi recorrente ali nos comentários. Tanto a Tawane Tavares quanto a Luísa Fernandes fizeram perguntas muito parecidas. Eu vou tentar fazer as duas perguntas junto para vocês, e aí vocês respondam da melhor maneira possível. Pode começar um, pode começar outro, como queira. A Tawane Tavares perguntou: no caso da operação no Jacarezinho, mencionada durante a palestra, o direito internacional humanitário é aplicável? E a Luísa Fernandes falou: gostaria de saber por que o direito internacional humanitário não é aplicado aqui no Brasil, pela questão da guerra às drogas que ocorre no Rio, ou no caso da guerra contra o tráfico de drogas. Por que não é considerado um CANI, ou um NAIA, na sigla em inglês? Eu ponho, então, essas duas perguntas, essa pergunta conjugada para os senhores, por favor. Acho que eu posso começar? Então, na verdade, assim, o marco legal aplicável, ele é definido por quem está determinando a operação, né? Então, começando por exemplo, o Jacarezinho, ali foi uma operação em que esteve presente a Polícia Civil, né? Então, foi um contingente da Polícia Civil, da CORE, né, Coordenadoria de Recursos Especiais, da Polícia Civil. Na verdade, ali não se configura um conflito armado, não foi assim estabelecido, né, definido pela autoridade como sendo um conflito armado. E, para se ter um conflito armado, é necessário que se tenha a operação conduzida pela autoridade militar, né? Ou seja, tem que ser um efetivo das Forças Armadas. Polícia
não executa operação típica de conflito armado. Então, ali o Jacarezinho, o marco legal aplicável é direitos humanos. Por isso que não se aplica o direito internacional humanitário. Com relação ao por que não se aplica o DIH no Brasil, eu vou dizer que o DIH no Brasil ele é aplicado, sim. Na verdade, o que estamos fazendo aqui é essa separação, né, de mais vencedores da norma, é um dispositivo previsto no direito internacional humanitário. Agora, por que efetivamente nas operações não se aplica o direito internacional humanitário? Porque não há essa definição. Então, até hoje, o que se viu, né, de operações em que as Forças Armadas estiveram sendo empregadas, a definição é que é um cenário de garantia da lei e da ordem. Então, na verdade, a autoridade que determina o emprego define que o cenário é de garantia da lei e da ordem, regido pelo paradigma de direitos humanos. Se a autoridade que determina o emprego da tropa, assim classificar de forma diferente, então haverá uma mudança das regras de engajamento, haverá uma mudança desse paradigma para que se possa ser aplicado o direito internacional humanitário. O que posso arrematar minha pergunta dizendo é que a tendência é difícil reconhecer a existência de um conflito armado não internacional. Os estados, na verdade, as autoridades que têm esse poder, essa incumbência de indicar, de reconhecer, vão hesitar sempre. Pegar o exemplo colombiano, que tem mais de 50 anos, né, da guerra, do conflito armado contra as Farc, e que, na verdade, demorou muito para reconhecer. Reconheceu quando o Estado colombiano passou a ser condenado perante vários tribunais internacionais, inclusive a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É quando, na tese defensiva do Estado, foi dito que a atuação foi daquela forma, o uso da força foi força letal, porque era um conflito armado. Então, essa é a resposta. Quem vai determinar o parâmetro do amparo legal vai ser a autoridade que determina o emprego da força pública. Nesse caso, no Brasil, essas últimas ocorrências, Rio de Janeiro, etc., não é o caso de conflito armado, é o caso de operação de segurança pública regida unicamente pelos direitos humanos. Aí tem que o chamado amigo Sinelli pode bem exemplificar, porque esteve atuando nas operações recentemente lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Bittencourt, pela excelente introdução aí dessa pergunta. Eu só vou dar continuidade, mas só para agrupar outras ideias, né? Agradeço aí, acho que foi a Tuane que fez a pergunta. Então, essa pergunta é muito recorrente, né? Em 2018, eu tive a oportunidade de estar à frente da comunicação das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, na intervenção federal, né? E um dos primeiros desafios que eu tive foi explicar para a imprensa que, embora a imprensa publicasse guerra, guerra, guerra toda hora, não era guerra. E eu tive que explicar tecnicamente. Então, tecnicamente, você vai ter um conflito armado quando você tem... Então, a definição ela é um compósito de conceitos, né? Mas a mais completa foi azarada, inclusive pelo Tribunal Penal da antiga Iugoslávia, que é um manancial aí de jurisprudência que nós utilizamos, né? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também vai ao encontro dessa definição. Violência armada prolongada. Então, veja, a própria tradução já é problemática, porque em inglês é protracted. Protracted não é o mesmo que prolongado. Protracted é uma combinação de duração, tempo, frequência de ocorrência, né? Violência armada prolongada, que se protrai no tempo, né? No direito nós temos essa expressão protração, que atinge o nível mínimo de intensidade, essa violência, e as partes têm um nível mínimo de organização. Quando você liga a televisão e vê um bandido, um criminoso de uma facção com um fuzil atirando, aquilo tem um impacto muito grande, né, imagético. E então, a nossa reação é achar que aquilo é semelhante ao que acontece em Serra Leoa, no Congo, na América Central, eventualmente, etc. Não é, né? Não é. O que se passa aqui, embora haja uma intensidade eventualmente grande, que você pense que há uma analogia, você entrar numa praça e ver 400 pessoas mortas como resultado de um conflito armado é muito diferente
de você ter uma bala perdida numa comunidade e que não acontece todos os dias, tá bem? Esse é outro aspecto também. Eu não sei se você mora no Rio de Janeiro, mas a percepção ela é inimiga da realidade, muitas vezes, né? Então, se nós vamos caminhar para a percepção, nós vamos acabar classificando isso como algo semelhante a um conflito armado. Mas a realidade não é essa. Nem pelas questões dos parâmetros formais, algumas gangues, algumas grupos armados, eles, em termos de organização, poderiam se caracterizar como grupos com um nível de organização satisfatório. Tá bem? Eu não vou citar aqui porque não é necessário, mas em termos de intensidade, não. Eu sugiro a você, se você tiver interesse, eu tenho 2 artigos publicados sobre isso, um no blog do Exército e um que foi publicado, inclusive, na Folha de São Paulo, como direito de resposta a uma articulista que questionou a questão do status do civil aqui no Rio de Janeiro, né? Mas o caminho é esse aí. Eu recomendo a você também a publicação do meu xará, doutor Carlos Frederico, procurador do Ministério Público, Gangues Territoriais e Direito Humanitário. O doutor Carlos Frederico é um defensor, em certos casos, do reconhecimento de um marco legal de direito humanitário. É um livro muito interessante, muito desafiador, né? É preciso ver todos os olhares, mas, como o Bittencourt comentou, um Estado, e aí eu digo Estado-nação, né? Um país que reconheça que há nas suas fronteiras um conflito armado, vai estar assinando um atestado de impossibilidade de gestão dos seus problemas internos, né? O exemplo da Colômbia é um bom exemplo, quanto demorou para isso ser reconhecido, né? Ótimo, muito obrigado aos senhores pela resposta. Só fazendo, não é nem um adendo, mas é só um pequeno comentário. O Coronel Cinelli citou a obra do Dr. Carlos Frederico e nos comentários aqui o Felipe Dias Nogueira chegou a citar essa obra também, falou que é uma sugestão para leituras complementares, gangues territoriais e direito internacional dos conflitos armados. Então, nos próprios comentários do YouTube, essa obra já foi citada até antes mesmo do Coronel Cinelli citá-la também. Bom, infelizmente o nosso horário já chegou, até passamos um pouquinho, mas não tem problema. Eu gostaria muito de agradecer em nome tanto da clínica quanto de todos os presentes aqui na audiência, que os senhores compartilharam parte do tempo, parte do conhecimento de vocês conosco. A gente espera também fazer isso mais vezes no futuro e, quem sabe, até presencialmente, né, em um momento diferente, em um momento que a gente possa se reunir dessa maneira. Foi uma honra mesmo, um prazer, então, em nome de todos, eu agradeço. Eu gostaria também de agradecer a toda a plateia que ficou conosco durante essa hora e meia. Lembrando que tem as inscrições, que tem a lista de presença na palestra, então, quem não preencheu, por favor, preencha, e que essa live que a gente fez vai ficar no YouTube, caso alguém não pudesse ver na hora, vai poder ver em um outro momento. Gustavo, você me permite? Claro. Só fazer um agradecimento também. Eu queria agradecer novamente a organização. Queria me colocar à disposição para aqueles que tenham perguntas e não puderam formular. Na apresentação, ao término, o meu e-mail foi colocado ali, é só recuperar. Eu vou ter o maior prazer de contribuir. Também no Instagram, se quiser chamar pelo direct do Instagram, sem problema. E eu queria, Gustavo, se você me autorizar, com muita satisfação, encaminhar um exemplar do meu livro para a biblioteca da universidade, né? Na época, em 2011, eu não tive essa oportunidade de fazê-lo, mas vai ser uma honra poder ter um exemplar aí na biblioteca aí do Grupo de Estudo e Pesquisa de Direito Humanitário. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Perfeito, Coronel. A gente que agradece, a gente que agradece um exemplar do livro do senhor. Então, mais um motivo para a gente manter os laços aqui de trabalho com a clínica.